nosso evento, assistiremos neste momento a palestra ministrada pelo senhor Tenente Coronel Jesus, chefe da terceira seção do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, com o tema Gestão Estratégica do Emprego Operacional. Leitura do currículo do palestrante. Tenente Coronel Jesus Cássio de Abreu Júnior, especialização em Gestão Estratégica de Segurança Pública em 2023, especialização em Segurança Pública, Fundação João Pinheiro, de 2014 a 2015, especialização em Polícia Comunitária pela Universidade do Sul de Santa Catarina, 2008 a 2009, especialização em Gestão Social, Instituto Ensina Brasil, 2006-2007, graduação em Direito, Instituto Doctum de Educação e Tecnologia, 2004 a 2010, graduação em Curso Superior em Segurança Pública, na Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, 2000 a 2003, atuação profissional, chefe da terceira seção da Polícia Militar de Minas Gerais. Convidamos o senhor Tenente Coronel Jesus a fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Gostaria aqui de cumprimentar aqui o Luiz Vitor, o Tenente Coronel Luiz Vitor, chefe do CGA, e cumprimentar toda a equipe do CGA, né, através também da diretoria de operações, do Coronel Ralf, e parabenizar pelo evento. Cumprimentar, que não poderia deixar, né, os vários colegas de turma aqui, né, o Tenente Coronel Juari, o Major Rubio, Marcão, não tem como não falar Marcão ainda. E todos os demais aqui, oficiais conhecidos, né, parceiros aí já de contato telefônico ou de contato pessoal aí ao longo da carreira, né, com os quais tive a oportunidade aí de trabalhar. Primeiramente aqui, não teria como não deixar de falar do evento, né, parabenizar o CGA pelo evento, pelo ano e principalmente, não por completar um ano, porque a experiência de tempo ela é importante, mas a experiência de conhecimento ela é muito mais importante. E falo que esse um ano do CGA, é lógico que vem construído, né, por outras bases, né, que ajudaram essa virada de chave, né, conversando com o capitão Gilmar ali, e ele apresentou isso para vocês, esses 25 anos aí de história, né, que vários de nós aí, principalmente o Jadir, né, do mapa lá com o alfinete, não é isso, Jadir? Mas eu também fiz, não preocupa não. E é importante. Mas essa virada de chave nesse um ano, é lógico, pela criação do CGA, pelo aporte, né, dessas cabeças pensantes aqui. Eu falo de cadeira porque eu fiquei um tempo ali, eu havia trabalhado como major na PM3, na gestão do CIDOP, mas era aquela gestão sem ter estrutura, né, sem ter, como eles têm hoje, os programadores. E nesse um ano, no período que eu vi lá nos 4 anos, em um ano, se não tudo e outras coisas que não haviam sendo realizadas, né? Então a gente vê um avanço muito grande, a importância disso para a área 3, né? E esse evento aqui é um marco, né? Porque em todo esse período, né, a gente, análise criminal com vários cursos, né? A gente vê um avançar muito grande e ter essa presença, uma valorização da atividade, né? Porque não é fácil realizar um evento, não é fácil realizar um evento, principalmente com trazê-los e com esse aporte de recursos. Então, é reconhecimento também da instituição. Então, da nossa fala aqui, para a gente falar sobre gestão estratégica do emprego operacional, eu venho aqui com esse desafio, né, que é um desafio do Estado-Maior, da terceira seção. A gente vai falar sobre uma questão, quando a gente fala em gestão estratégica, né, de pensar o planejamento, né, de forma sistemática, a gente pensar como utilizar da melhor forma os nossos recursos, os novos sistemas que vêm se agregando, a possibilidade, né, de a gente ter não só os dados, né, perdidos aqui, como o Martins falou, aquele monte de gaveta que eu não consigo que elas conversem, mas eu fazê-los conversar e ficar mais fácil para a gente, em menos tempo, ter isso de forma apresentável e que a informação ela se concretize em ações, né? Então, esse é o nosso desafio, de forma o quê? Se eu falo de forma, num nível estratégico, eu tenho que estar alinhado com os objetivos institucionais, com aquilo que está planejado,
Mas o principal, eu tenho que conversar nos 3 níveis. Então não adianta ter um alinhamento, uma visão institucional no nível estratégico, né, com o pensamento de quem está no Estado Maior, no pensamento que aquilo vai chegar no nível tático, mas aquilo tem que chegar no nível operacional. Então tem que tramitar nos 3 níveis. Então esses objetivos institucionais, né, então eles têm que chegar para ser desdobrado no nível tático e tem que ter um entendimento no nível operacional. Então isso é o mais importante de tudo. E quando eu falo nesse alinhamento aqui, de ter essa oportunidade, todos, né, representantes aqui dos diversos aqui, rincões do Estado, que realmente têm um proveito grande disso e consigam traduzir, né, traduzir isso lá, cada um ao seu nível. O objetivo da fala nossa aqui é principalmente apresentar a 3ª sessão do Estado Maior e trazer pontualmente alguns projetos que estão sendo feitos, né, no decorrer da fala. Porque a gente vem passando uma transição da instituição, talvez alguns vão relembrar, a gente em 2018 que criou assessoria estratégica, acabou o Estado Maior, como Estado Maior, né, mas continuou sendo uma assessoria estratégica do comando, e retomado isso em 2021, mas nesse período nós tivemos outros alinhamentos para que possa ter realmente um funcionamento adequado da instituição e o que é nível estratégico, nível tático e nível operacional. Falo aqui especificamente da tratativa desses 2 últimos, né, do nível estratégico e do nível tático. Principalmente vários aqui que também atuam, né, a equipe aí da DOP, perceberam isso. Então a gente tinha muito, como é que eu vou dizer aqui, sobreposição de esforços, quando a gente falava especificamente da nossa área, né, da área 3, em relação ao que a DOP realizava e às vezes o que a TEP3 realizava. Então, essa transição, ela foi muito importante para a DOP continuar fazendo e potencializando, e agora, no outro momento, né, o Juari vai estar assumindo aí as operações da DOP com uma força muito maior, né, com a expectativa, com a capacidade de realmente ter uma articulação de todo o Estado, e não somente, às vezes, muito foco no RMBH e ordem de serviço para que se possa cumprir na ponta da linha. Mas, especificamente da 3ª sessão do Estado Maior, essa parte de... Hoje a gente não vê ordem de serviço sair do Estado Maior. Então, não é prática, não. Isso é a questão da DOP. Função nossa é de pensar a instituição e, de forma geral, isso acabou distanciando um pouco do nível tático e do nível operacional. Então, o objetivo aqui é mostrar esse funcionamento da PM3 e colocar aquilo que vocês aí possam nos acessar e gerar de forma colaborativa para contribuir. Porque hoje é importante, né, o nível operacional, muitas vezes ele não compreende, às vezes, o conceito próprio, porque aqui não tem um trâmite. A gente ganhou muito com as nossas encontros semanais e também fazer um feedback de retorno. E isso é muito importante para o nosso aprimoramento institucional. Está passando aqui por cima. Ok. Então, aqui a nossa, que nós vamos seguir aqui no sumário, somente apresentar aqui a PM3 de forma breve, né? Então, a gente tem as 3 adjuntorias, né, que a gente vai estar passando aqui. Então, a gente tem primeiro a articulação operacional. Então, para quem não conhece, né? A gente tem a articulação operacional pensando na instituição internamente, mas o principal também no ambiente integrado. Então, a gente recebe hoje muito menos, né, demanda, talvez porque a instituição não esteja bem estruturada, não tenha demandas, né? Mas é para cada um ter uma noção do que ele pode acessar conosco aqui, que a adjuntoria de articulação é como referência o documento produzido, vamos dizer assim, é um DDQLD. Então, todo mundo, quando sai do DDQLD, em conjunto com a parte de efetivo, né, também na PM1, mas a estrutura operacional é pensada lá pela PM3. E esse ano, o CGA foi um grande colaborador, né? Então, assim, a gente tem uma expectativa, né? Começamos a ter um primeiro passo, né, da gente buscar com as nossas informações, né, com os dados que a gente tem disponível. Hoje a gente tem de ocorrências, tem outros dados externos, igual do IBGE, tem várias informações. Então, todo mundo vai lá e lê na DGO, ou lê na nossa instrução lá de setorização, isso todo mundo já deve ter visto, ou em algum momento participou de algum estudo de situação, aquela série de critérios que nós temos para poder analisar como que
define um setor, ou como que se cria uma unidade, os parâmetros. Mas aqueles parâmetros, na verdade, nós temos critérios, variáveis, não é isso? Mas nós não temos os parâmetros. Então, o natural não é isso, Carvalho. A gente acaba querendo comparar com outra unidade, né? Então, para eu criar uma unidade, eu acabo querendo olhar no estado, essa unidade aqui, né, Lourenço? Vai pegar lá Timóteo, é isso? E vai falar assim, ó, Timóteo é a única cidade com mais de 80 mil habitantes do estado que não é batalhão. E aí vou usar isso como referência. Vou pegar João Molevade, bem semelhante. Garcia e Índios, eu vou ter muito mais dados criminais. Estou falando aqui porque ele e o Porto aqui são lá da 12ª, né? Então, fica fácil falar porque eu também trabalhei lá por 15 anos, né? Então, assim, e é o natural nosso, é comparar com alguma outra unidade e a partir dali, porque eu não tenho esses parâmetros. Mas essa análise ela tem que ser bem mais profunda, porque a gente passou por muito tempo criando estruturas, mas aquele major que está ali, chega só um tenente-coronel e a resposta operacional, ela não vem na mesma medida. Então a gente já começou um trabalho conjunto com o CGA, para a gente ter esse conjunto mesmo, procurar criar essas variáveis para a gente ter estruturas mais adequadas para a instituição com uma resposta operacional, que é a nossa função. Agora, o mais complexo que nós temos aqui nessa pasta é a tratativa também no ambiente integrado. Então, eu falo complexo porque a gente sempre espelha o problema no outro, não é isso? O problema sempre está no outro. E quando a gente começa a pensar no ambiente integrado, qual é o primeiro problema que vem à nossa cabeça? Tratativa com quem, Machado? Polícia Civil. Júlio Alves te ajudou. A gente sempre pensa nisso. É isso, que realmente. Problema da co-irmã. Só que, por incrível que pareça, né, e a gente até pensa de forma espontânea que não, mas eles cumprem quando a gente pega as resoluções do ambiente integrado. É lógico, para eles é mais fácil, são menos estruturas, né? A gente sempre vai ter uma desculpa, né? Mais do que a nossa estrutura. E aí, só para entenderem, né, quando forem pensar alguma proposta de mudança, o que? Toda vez que eu tiver uma mudança em que ela vai tramitar de alguma forma de alteração do ambiente integrado, aí eu pego as resoluções lá, 176, 177, outras conjuntas da Sejusc, eu tenho que passar por uma Câmara própria, que a gente vai ver aqui logo na sequência. Então, a Câmara de Articulação Operacional, então, vamos pegar um exemplo aqui, vai lá, Ramon, vocês doido para criar a companhia lá em Lagina, né? Lá no seu pelotão lá aqui, você... Oi? Não é para você não, senhor. Não, tá falando aqui só para fazer média, né? Não mandou oficialmente, mas de vez em quando eles ligam uma pergunta. Ou qualquer outro exemplo. Eu vou criar uma estrutura, talvez a de pelotão para companhia, a gente acaba agora nos acordos atuais, não muda. Mas vamos pegar aqui, Ouro Fino é 17ª. Quem está aí da 17ª é o Júlio mesmo. Então lá vai voltar a ser companhia independente. É isso? É um exemplo. Estou falando, peguei aqui para a gente fazer uma criação de unidade. Então, para criar uma unidade lá, a gente criamos várias aí no passado, não foi isso? E todo mundo não reclamava que eu tinha unidade, não tinha plantão. É isso da Polícia Civil, né? Não tinha plantão. Extremo até já. Então, mas não é 24 horas, né? Então, é um exemplo até menor, então. Porque já é um batalhão, que já tem quanto tempo? Mais de 5 anos. Ou seja, mais de 5 anos no batalhão. Então, quando a gente reclama, porque tem um batalhão, tem um tenente-coronel, né? Quem conhece a sede lá, a gente tem batalhões antigos que não tem uma sede, uma estrutura física, não sei se foi o Estado, parece que foi a Prefeitura, né, com investimento alto. Mas se eu não seguir o trâmite, por quê? Se eu não conversar com quem está no ambiente integrado, realmente não tem como. Se eu criar aquilo por livre e espontânea da PM, eu posso criar. O comandante-geral pode criar, ou o tenente-coronel. Mas eu tenho que pôr a mesa. Então, basicamente, essa Câmara é pôr a mesa justamente para ter a criação, ter a previsão, não só, depois a gente negocia, só para ter lá que é CAISP, CACISP, o que é, mas realmente com a Polícia Civil, para quando eu instalar o batalhão, eles instalarem o equivalente, que é o quê? Uma delegacia regional, que aí eles têm delegacia regional plantão. Nós temos isso em vários locais, porque é como
pensar pensa se fosse o inverso, né? Se colocasse uma delegacia regional e falasse, agora eu criei a delegacia regional, pus o delegado, aí chega lá no regional, lá no Coronel Sérgio, que conversa com o comando da PM para pôr um batalhão, uma companhia independente lá. Então, a gente se colocar no inverso. E aqui também, essas tratativas, justamente de articulação em que são processos que interligam as duas instituições. Aqui eu estou falando é lá pontual. Quem representa aqui é o adjunto de emprego operacional, o Major Rottner, que é o Major Geiger, melhor dizendo, que é o de articulação operacional, que é o Major Geiger, que é um primeiro ponto, né, que vai seguindo. Então, a gente tem toda essa cadeia também de estruturas de discussão que chega à Câmara de Coordenação, que aí é o comandante-geral, o chefe da Polícia Civil para essas tratativas. Então, estou trazendo aqui, essa aqui ainda é uma pontual, mas à frente, outra que problemas que às vezes a gente sofre na ponta da linha, que elas podem ter um segmento para uma discussão. A nossa próxima adjuntoria de emprego operacional, então aquela que faz um link maior com a nossa atividade, que ela tem essa função de gestão dos processos estratégicos e dos serviços operacionais da instituição como um todo. Então, a gente vai estar o portfólio que está em atualização, as várias atividades da Câmara de Diálogo que eu vou estar falando aqui, que eu acho que é importante que todos tenham conhecimento para poder buscar essas melhorias na atividade aí do emprego operacional. Então aqui, a gente gostaria aqui de trazer esse avanço que nós estamos tendo aqui com a BISP. Todos conhecem o decreto da BISP? Então, assim, 2 decretos que eu acho que são importantes, foi falado aqui, Henrique? Acho que são importantes, não vou estar trazendo aqui, mas pesquisem depois o decreto da BISP e o decreto do CISP, que é do Sistema Integrado, que foi uma atualização recente do de Defesa Social, para perceberem essa estrutura no ambiente integrado e às vezes terem uma noção, eu sou P3 de unidade, mas se eu sou P3 de unidade e eu quero fazer uma sugestão no REDS, do campo parametrizado, eu mando para o CGA, mando para a PM3, né, para onde que eu mando, para entender a estrutura do Estado, do funcionamento, para poder acessar. E a questão da BISP também, por mais que o Martins falou bem aqui, né, de quem é o proprietário, né, daquela base de dados, né? Então, mas é importante que o proprietário, como destino final à sociedade, mas é o Estado de Minas Gerais. E a gente tem isso bem delineado e, às vezes, algumas contribuições de outros bancos de dados, porque, por mais que ele buscou-se, né, apresentar, mas pode ser que na ponta da linha eu tenha um acesso na delegacia, um próprio agente que vai me falar de um banco de dados que às vezes a instituição não tem conhecimento, ou de outros que nós podemos ali estar agregando. Os ganhos que nós tivemos são muito grandes, né? Então, assim, com os avanços atuais. Então, o próprio Cigop, eu daria ele de exemplo de hoje, que ele faz um interlink, né, muito grande de apresentação dos dashboards, comparação do que eu tenho, dos recursos operacionais com a demanda operacional. Então, e o importante, vocês sejam multiplicadores disso. Fiz supervisão recente, né, do Estado-Maior, né, eu era, assim, uma engrenagem desse todo aí, a gente conversando ali, lá no comandante de destacamento, né, sem citar, lá no comandante de destacamento, e a percepção de que ele não tinha esse conhecimento ali do Cigop, e aí falou-se aqui também o Martins sobre as planilhas, né, a gente vai perguntar como são os controles, ele mostrando os controles lá das operações do PPAG, tinha um controle lá em planilha, mas que tirava um tempo para ir baixando lá do REDS, né? A gente baixava do REDS e lançava, né? Fazia um Ctrl-C, Ctrl-V, algumas adaptações, porque a planilha ainda não era exatamente como já baixava o REDS, não dava o trabalhinho. E aí eu falei para ele, você conhece o Cigop? Aí falou que conhecia, porque ele ia falar que não conhecia, né, Jair? Também é bobo, né? Mas deu para perceber que não, quando você pede para sair, você pede não. Você usou ali, mas você finge que está integrado totalmente, né? Finge não, o Jardim é um cara bom. Então, todo mundo pegando de exemplo, o Jardim é um cara diferenciado. Mas aí quando você vai pedir, não, acessa aí para mim, por favor. Aí ele pergunta, qual senha, comandante? Tipo, não, acessa a intranet. Você vai mostrando. Aí, assim, você pode criar filtros próprios aqui. Quais as naturezas você controla para essa? Você foi lá, pegou na planilha, o filtro vai estar ali, só quando der o mês você pode acessar ali e já está resolvido. Então, fala assim, talvez uma melhoria de processo que a própria
né, os próprios P3 aqui, seja de região, né, o P3 de unidade principalmente, para a gente tentar sempre ter um pensamento de não criar novos processos. Ou, às vezes, é uma necessidade de controlar, seja de qualquer operação, de buscar que isso seja o máximo automatizado possível nos nossos sistemas. E o principal, né, que tem total coerência aqui com como está sendo tratado, é a gente pensar que a parte de operações, ela está além somente das ocorrências. Então, assim, é um desafio grande mesmo, de a gente fazer esse link quando a gente pega estruturas de Estado Maior, principalmente de exército, mais tradicionais, e fora, seja no exterior ou aqui, há operações que dita, né, o ritmo mesmo da instituição. O ritmo por quê? Dali eu demando a área 1, no nosso caso, então na nossa linguagem de recursos humanos, eu demando a logística, ela que puxa a logística, ela que puxa o recurso, porque nossa atividade fim é a atividade operacional. É a atividade operacional. Então, se eu tenho realmente uma demanda lá de que Ouro Fino seja batalhão, e ela é necessária, comprovada, está próxima da divisa com São Paulo, e outros 7 fatores, serão asfaltadas várias rodovias ali, estou usando os argumentos que eles estão usando lá. Tudo, vai ter a ligação, né, tudo, aquela coisa toda. Ok, realmente viu, né, é estratégico, né, é necessário, é coerente. Dali, aí vai analisar a área 1 que vai analisar. Não é o efetivo que vai verificar se é possível criar a unidade, porque o efetivo dela é existente. Não, se for necessário, é porque vai ter uma próxima formatura, ou vai fazer transferência, movimentação, vai pôr efetivo ali. E aí, com isso, eu vou ter que ter logística, né? Então, assim, é um pensamento que ele vem sendo, buscando se consolidar na instituição, a criação o desafio do Juari é esse, né, Juari? Então, assim, uma sessão dentro de operações de diagnóstico operacional, justamente para mostrar essa demanda, e não só a demanda operacional, mas essa demanda para influenciar no efetivo, influenciar se os equipamentos, se o armamento que está naquele local é adequado. Então, assim, é um desafio grande, mas é um desafio para todos nós, aí em todos os níveis. A operações, ela tem essa responsabilidade de pensar a instituição além só do atendimento de ocorrência. Além do procedimento operacional ali, que eu fui lá e fiz, mas será que aquele atendimento ou aquela ocorrência de maior gravidade, eu tinha uma resposta realmente adequada? Se eu não tinha, o que eu precisava de ter para poder ter dado essa resposta à altura do que a instituição precisa? E aí o caminho ali, falo nós como área 3, né, é lógico que lá na região, o Estado Maior vai pensar como uma questão do nível tático. Então, se realmente a região tem como fazer aquele ajuste ali, né, se eu tenho como remanejar internamente, é um ponto. Se eu não tenho como, então, como área 3, o caminho é a operações da DOP, que ganhou uma robustez para que tenha essa lógica do pensamento, da responsabilidade, cada um aqui que é de área 3 nesse novo modelo. Então, o nosso emprego, né, pegando pelo que nós temos hoje na DGOP, né, então a gente... Opa! Não aparece, está com isso. O nosso emprego ali, para a gente tem que estar esse alinhamento, né? Então, muito próximo da parte de inteligência. Então, essa parece que foi até apresentado aqui, né? Isso, uma lógica de pensar a nossa malha protetora com um paralelo com a inteligência de segurança pública. Então, assim, são duas áreas que cada vez tem que conversar mais. Não só pela capacidade da inteligência de buscar informações, mas para que se possa ter um alinhamento de pensamento entre as duas áreas. Então, assim, é importantíssimo. E essa estrutura, então, quando a gente pensar nos nossos escalonamentos de esforço, também, da mesma forma, a gente ter esse escalonamento de esforço da inteligência que se converse e para ampliar a nossa capacidade operacional. Isso é importantíssimo. Nós não somos uma instituição, né, de preservação da ordem pública, né, de manutenção da ordem pública ostensiva, do policiamento ostensivo, mas que a gente sabe que cada vez mais a inteligência vem ganhando força em algumas atividades, né? Já se discute há muito tempo a questão do ciclo completo, mas se a gente for pensar hoje, não ainda no 100%, mas nos crimes de menor potencial ofensivo, nós praticamente podemos dizer que nós fazemos o ciclo completo. Foi uma opção da instituição não assumir as diligências complementares, mas vamos dizer assim, pode ser um treino para um próximo passo para a gente ir para ser feito.
Então, a regulação, né, de todo esse processo, a gente tem que pensar como um sistema amplo, e aí a gente pensa num próxima fala ali de melhoria, que é a questão da nossa gestão do desempenho operacional. A gente tem hoje uma comissão em andamento, vários aqui, né? O Luiz Vitor, apesar de não ser da comissão, ele foi um ponto importante, né, de colaboração. Vários membros da equipe dele participando conosco. Ainda não vamos aqui trazendo, por mais o Martins está aí. Martins queria já te falar os indicadores aqui, mas como ainda não foi deliberado pelo comando, né, a previsão é na próxima semana, mas o que eu posso trazer para vocês aqui, que é um pensamento. Isso agradeço a todos que colaboraram aí no nosso survey, é uma lógica de simplificação dos indicadores, a gente trazer indicadores que eles conseguem conversar com as mentes brilhantes do CGA, né, o Luiz Vitor, o Martins, Gilmar, estou falando os três, mas né, o Felipe, o Gomes, né, falando os oficiais que estão aqui à frente, mas toda a equipe, né, a gente, do soldado lá do CGA, ao Luiz Vitor como chefe, a gente vê muito fácil conversar com eles de forma simples, mas de forma técnica. Mas a gente precisa o quê? Que esses indicadores, eles conversem, como foi dito aqui, no nível operacional, mas não é com o P3, no nível operacional com o soldado lá na ponta da linha, com o sargento lá comandante de destacamento. Então, que ele possa compreender de forma mais simples e mais direta que aquelas ações dele, elas realmente vão colaborar no nível operacional de cumprimento de metas, né, no nível tático, e que ele vai estar influenciando no cumprimento de metas da instituição. Mas não só numa lógica de cumprimento de metas por cumprimento de metas, né, mas numa lógica de realmente a gente está fazendo essa virada de chave, que esses resultados eles tenham influência também para a população e que esses resultados gerem sensação de segurança. Então esse é o pensamento aí dos indicadores. A gente acredita, né, Luiz Vitor, e precisa que na próxima semana a gente tenha isso. Vai falar? Então só. Aí que eu não vou falar mesmo, então deixa. Mas ele pode falar, né? Eu não. Para mim aqui fica complicado. Ele é outro. Então vou até seguir para a gente ganhar tempo. Deixa para o Coronel Ralph trazer as informações de primeira mão aqui. Então, a comissão permanente da DIAL, um outro viés na parte de emprego operacional. Então, se eu vou falar da comissão permanente da DIAL, onde o Major Roth, né, que esteve falando aqui com todos, representa a PM lá na comissão, e temos também a Câmara Técnica Operacional, né, onde o Luiz Vitor aqui, que é o Tenente Coronel Luiz Vitor, que é o representante, que é o próximo passo para ver se o que é sugerido pelo nível operacional de sugestão, né, daquilo que foi aprovado entre os órgãos, se tem viabilidade técnica mesmo e recurso para poder ser feito, não é isso? Então, como vocês podem colaborar aqui? Essa Câmara, desde uma sugestão de incluir um campo parametrizado no REDS, de aumentar, eu tenho uma lista lá e seria interessante aglutinar dois aspectos que estão gerando confusão na instituição, ou colocar um outro ponto, uma outra variável naquela lista. Eu posso também eu tenho problemas de trato lá. Recente, todos colaboraram nisso, a questão do... Oi? Fio de cobre, né? Um exemplo aí que realmente é uma demanda que vem crescendo. Mas eu falo, por exemplo, na entrega de ocorrência, a gente está tendo problema no Estado como um todo de plantão. Então, essa discussão é uma discussão que esse exemplo não serve para a Câmara Técnica Operacional, mas que é discutido num nível ali, onde tem um assessor coerente, né, que é da estrutura de chefia lá da Polícia Civil, e é um ponto que vai ser pautado na Câmara de Coordenação, ou seja, vai ser discutido com o comandante-geral, com a doutora Letícia, que é a chefe da Polícia Civil. Pegando esse exemplo, que foi uma percepção de uma visita informal que eu fiz numa unidade, e que, a partir disso, né, a gente fez alguns outros contatos e viu que era um problema que estava se replicando. Eu digo, eram aqueles plantões descentralizados da Polícia Civil, onde eles estavam deixando de receber ocorrências com drogas e com arma de fogo, né, por entender que não tinha perícia e que a perícia não iria deslocar. Naqueles locais onde vários sabem aí que o atendimento já é restrito. Normalmente é no expediente, eles estão à noite, final de semana e feriado não atende, ainda estava gerando mais deslocamentos, né? São pelotões e companhias destacadas. Eu falo que às vezes a gente sofre com isso lá, entre a gente lá reclama. Estou lá
Peçanha é companhia, né? Então está lá no Peçanha, lá da 8ª RPM, aí começa a acontecer isso, tá, o comandante de companhia começa a sofrer e deslocando para Goiânia, às vezes ele fala o máximo com o comandante de unidade, e é assim mesmo que a Polícia Civil não tem jeito. Então, assim, a gente tem também, mesmo que às vezes a solução não seja da forma que a gente queira, mas a Polícia Civil ela é muito articulada nisso, de trazer qualquer problema, eles pautam, e isso chega para discussão entre as chefias. Então, a gente tem que ter também essa mesma articulação. Eu estou lá na ponta da linha, eu falo assim, que a Rádio Peão ela é muito boa para desabafo. Então, vamos supor, estou lá na 8ª RPM também, eu e o Rupo, né, colega de turma, e um está lá reclamando com o outro. É muito bom para desabafo, para aliviar o coração, mas não resolve o problema. Considerando que aquele problema não está no nível, muitas vezes, de solução na 8ª região. Por quê? Pode ser que seja algo pontual, e aí o coronel Paulo Henrique, ele pode ir lá no chefe de departamento e realmente pode se resolver. Mas quando a gente viu, é algo institucional na Polícia Civil. E aí realmente não vai se resolver lá. Porque o chefe de departamento pode fingir com ele, falar que vai dar um jeito, mas depois ele vai falar assim, ô comandante, não tem jeito, isso aí é da chefia da Polícia Civil. E aí é um processo que a gente perdeu, né, de não ter gerado uma discussão aí adequada. E também das melhorias dos nossos procedimentos, pensando no procedimento que tem link com a Polícia Civil. Então, qualquer um desses, né? Por último das adjutorias aqui, a gente tem a questão da doutrina. E nossa instituição, todo mundo já deve ter, a gente gosta muito, né, de falar isso, né? Aí não estou falando só da doutrina, mas de forma geral, melhor PM do Brasil, né, uma série de fatores que a gente tem que ter muito cuidado com isso para a gente não nos acomodar, né? Todo mundo acho que conhece aí a síndrome do saco fervido, né? Então a aguinha está boa, mas às vezes uma hora ela vai ferver e vão morrer com isso. Mas um ponto em que é muito reconhecido também é a nossa doutrina, né, operacional, a produção de doutrina nossa. Tem um reconhecimento muito grande, nós temos vários documentos no passado recente, que foram referência nacional. A gente pega na pandemia, o Ministério da Justiça, o protocolo nosso da PM. Nas eleições, o protocolo é o protocolo padrão, inclusive o Exército utilizou. Esse recente, agora, da decisão do STF, né, sobre a descriminalização da maconha, o Ministério da Justiça já está utilizando aí como referência, mas a gente precisa também de um pouquinho de uma virada de chave. Isso é contar com todos, e da mesma forma, né, como a gente tem hoje, foi um grande avanço essas reuniões semanais, né, pelo menos planejadas semanais, mas que a gente não tem passado 2 semanas sem tê-las, né, que façam o mesmo, principalmente aquelas unidades que têm frações destacadas. Isso é importantíssimo, porque não adianta o protocolo, o P3 conhece, com todo o conhecimento, quando alguém liga lá da ponta da linha, do subdestacamento, fala aí de cabeça ali, detalhes, né? Mas se não está sendo executado corretamente. E da mesma forma, a gente sabe que o nosso estado é muito grande, é muito difícil, né? Pensem lá quem é um P3 de unidade, ele fazer um documento que consiga abarcar toda a unidade dele. Não é fácil. P3 de região, né? As regiões, quem é a 4ª região, né? 86 municípios, a 12ª 97, né? 97 e várias outras, né? 11ª, que tem, além de ter muitos municípios, tem a maior extensão territorial, também uma diversidade grande. Então, assim, é complexo você pensar, se você vai pensar para a região toda e você conseguir abarcar todos os cenários. Então, estou falando isso porque esse feedback seus é importante. Porque muitas vezes a gente conversa com um ou outro de forma separada e aí a gente vai e percebe, não, mas podia melhorar isso, podia melhorar aquilo. Então, se não ter receio de dar esse feedback. Então, a nossa equipe lá da doutrina, né? O Major Bellini, a Capitã Mariana, o Sargento Diogo, né, que nós perdemos aí uma sargento recente que vai ser reposta, né? Além de toda essa questão de produção doutrinária, nós temos as câmaras técnicas operacionais, que
foram essas 22 câmaras técnicas operacionais aqui. Quem faz parte aqui de CTO? Tijo. Uma equipe boa. Moura estava com um trabalho desafiador, né, Moura? Então, sim, só de forma sintética, o que são as câmaras técnicas? São 22 assuntos que eles foram escolhidos. Esse ano foi um método novo para se poder ter produção doutrinária. Então, eu tenho representantes do interior da capital, então é para poder não ficar na responsabilidade somente, às vezes, uma comissão. Por mais que eu consiga ter diversidade numa comissão e ter um pensamento pela experiência, né? Quando eu pego o Major Beli, trabalhou no interior, trabalhou na capital, tem o Diogo, né, trabalhou em unidades, trabalhou em GEPAR, né, então, assim, as experiências, mas eu vou ter uma diversidade maior para ter esse pensamento, mas mesmo assim é complexo. Então eu falo isso agora, o portfólio está sendo revisto e nos próximos dias vai ser enviado para sugestões. Então, assim, não tenho receio de sugerir. Não tenho receio de sugerir. Falo que é usar uma lógica de brainstorming, né? Eu não tenho que ter vergonha. Na verdade, é vergonhoso quem não sugere. Porque às vezes uma sugestão, que ela pode parecer boba, dela pode vir boas ideias. Então, quando a gente está numa conversa, uma coisa boba gera um start para questões melhores. E pensa, então, tenham tranquilidade para sugerir. Não pensem, eu sei porque eu trabalhei 15 anos no interior, quando chegavam os documentos para sugestão, eu sempre fui de sugerir, mas sempre com aquele pensamento, né? Vou sugerir, mas já está resolvido. Tem uma tranquilidade que não. É lógico que todos aqueles todos são planilhados, vão ter lá a motivação de por que vai ser acatado ou não, ou parcialmente. Então, assim, a colaboração é importantíssima. E hoje a gente está num cenário que tudo é construído de forma colaborativa. Então, assim, mas para facilitar o processo, não tem como eu fazer de forma colaborativa com 38 mil. É isso, não tem como. Então, tem que ter uma construção com pessoas e mandar para que todos possam fazer essa avaliação. E sendo enviado, não estão enviando para a P3 da região, para a P3 da região pegar, não, é para a P3 da região mandar para a unidade e dar a unidade do comandante de destacamento também apresentar as suas avaliações. Esse ano, nós tivemos aqui que, para organizar a nossa doutrina, o Manual de Doutrina Operacional. Tem certeza, nem vou perguntar, porque a área 3 todo mundo conhece, né, Marcão? Não tem dúvida. Brincadeiras à parte aqui, o que acontece? É importantíssimo que todos leiam, mas vou trazer aqui um resumo, né, para a construção dos nossos documentos, para a organização e também para a construção dos nossos documentos. Então, o Manual de Doutrina, ele vai trazer para a gente criar o nosso processo de conversão do conhecimento, aprimorar, na verdade, não é criar. Corrigindo aqui, né? Aprimorar. Porque hoje a gente tem muitos de forma esparsa, né? E a gente tem muita mania de doutrinar por memorando, né? A equipe lá direto fala assim, como a gente tem comando que é a resposta, mas vamos respirar, vamos ter calma. Para que a gente tenha, e essa lógica, ela linka muito com essas sugestões, com tudo. Que eu tenho o quê? Para que eu tenha ali, realmente, o conhecimento, que às vezes ele está aqui esparso, né? Está o Carvalho, né? O Carvalho é o nosso principal colaborador lá na PM3. Todo evento tem que tirar uma foto com o Carvalho, porque o Carvalho é isso, o Lacerda. Mas eu falo isso aqui, mas é positivo, porque a gente não preocupa lá com a sexta região. E qualquer coisa ele liga. Eu falo assim, liga, tenho certeza que na DOP já falaram, é melhor tirar a dúvida do que fazer pelo próprio conhecimento, porque nem sempre escrever é muito difícil, eu só escrever e vai lá o Juari vai só ler. Né? Então, às vezes, na conversa, a gente consegue passar, realmente, fazer essa, né, do conhecimento que está ali, para ele ficar tácito, né, a gente fazer aquela combinação dos dois, ou seja, colocar em prática para que seja ele externalizado, socializado e realmente depois ter essa evolução. Então, essa é a expectativa nossa, para que a gente realmente faça esse ciclo de forma positiva. E hoje, os nossos documentos doutrinários, nós tivemos algumas mudanças que elas são importantes. Então, nós temos a nossa DGO, que permanece, então, assim, como diretriz geral. Os documentos principiológicos, além da DGO, nós temos também a de Direitos Humanos e a de Polícia Comunitária. Então, é o nosso guarda-chuva maior. Como diretriz estratégica,
gente vai ter algumas que vão definir as nossas atividades mesmo. Então, algumas a serem produzidas, né? A GDO, por exemplo, é uma. O próprio, para o crime organizado, também é uma expectativa, a gente já está numa minuta, né, para que possa ser uma virada de chave aí. E depois nós temos os fundamentos técnicos. Os fundamentos técnicos básicos, então é aquilo que qualquer policial vai ter o conhecimento. Então a gente pega os 5 manuais, independente da atividade que eu tiver, eu preciso de ter esse conhecimento. Os técnicos específicos das práticas aí especializadas, né, do RB, do meio ambiente, e os fundamentos técnicos procedimentais, que nós temos os procedimentos operacionais padrão, as notas técnicas e também as instruções operacionais. Qual que é o diferencial nesse ponto? POP, nós deixamos de ter o procedimento operacional padrão no nível operacional, somente no nível tático. Então, o que nós pedimos aí a todas as unidades, né, para que aprovassem pelo nível tático e que fossem feitos os POPs no nível tático. E as instruções, nós não tivemos nenhuma ainda, mas nesse novo modelo, mas instruções operacionais, que elas sejam documentos mais enxutos, mais diretos, com maior facilidade de atualização, passaram a ser assinados pelo chefe de Estado-Maior, justamente para facilitar, para ser mesmo instrução, porque hoje a gente pega determinados documentos, se te entregar, se não conhecer, você fica na dúvida se é uma diretriz, se é uma instrução. Então, a gente poder fazer esse avanço. E também as notas técnicas, elas passam a ser também do nível tático e de determinadas só diretorias que perpassam com orientações para o nível operacional. Então, se a DRH tem algo que vai ter reflexo no nível operacional, ele vai estar fazendo a diretoria de operações, por óbvio, a DINT, né, e as outras diretorias. Estou encerrando já, tá? Encerrando. Gostaria aqui de falar com todos do glossário operacional. Qual que é a expectativa disso? A gente fez uma análise da nossa doutrina, buscando todos os conceitos e definições. E os nossos conceitos, ou seja pela nomenclatura, né, do título, né, o nome que é dado, ou pela definição, eles eram divergentes em doutrinas. E a gente percebe, a gente fez uma amostragem simples de desmemorandos do nível tático, do nível operacional, ordem de serviço, e eles não tinham uma padronização. Então, o glossário incorporado no manual de doutrina, que hoje está disponível, né, lá na intranet para o acesso, na página lá da terceira seção do Estado-Maior, é um documento na lógica da DIAL. A gente fala assim, é um documento vivo. Então, vou baixar o PDF, vou ter acesso em ordem alfabética. Qual que é o principal objetivo dele? Para a gente poder padronizar os conceitos da instituição. Então, se eu vou fazer uma ordem de serviço, se eu vou falar sobre uma atividade, se é atividade preventiva, se eu vou usar o conceito lá que tem de unidade na instituição, se eu vou falar de ação policial, operação policial. Então, esses conceitos estão todos lá em ordem alfabética. Use o conceito que está no glossário, para a gente poder massificar isso e tornar um conceito padrão. O Coronel Maurício ele fala assim, que a inovação é essencial, mas inovar destoado do que a instituição está pensando, aí você não é inovação. Aí, na verdade, você está, às vezes, gerando uma divergência e colocando, não falar a instituição, né, mas aquela estrutura onde você tem influência, está marchando no passo errado. Fala dele. Aí começa a marchar no passo errado e achando que eu estou brilhando. É isso. Aí quando você vê, é como dar um direita, vou ver, e você vai para a esquerda vibrando. Não adiantou nada. É isso. Então, direita, vou ver, você esquerda e sai rachando o chão. Então, não resolveu. Então, assim, e da mesma forma aqui, como tudo que eu falei, fique à vontade porque é algo novo. Então, esse conceito aqui, porque alguns a gente tem esse conceito em mais de um documento, tem ele também em documentos externos, que a gente pode dizer que a DIAL não é um documento de pleno domínio nosso, e também apresentarem aí, sugestões. Por fim, né, antes de só fazer o encerramento aqui, alguém gostaria de alguma pergunta, alguma sugestão aqui também, algum ponto? Bom do último dia, né? Então, eu gostaria aqui de, mais uma vez, agradecer o CGA, né, pela oportunidade da conversa com todos aqui, colocar à disposição não só a PM3 na minha pessoa, mas de toda a equipe, né, do Major Rotti, Major Gaiga, do Major Bellini, dos dois capitães, a Capitã Mariana, que está aqui
os 3 dias aqui participando do evento, o capitão Ricardo, e que estão aqui no evento também o sargento Lacerda e o sargento Elson, né? O Lacerda do emprego operacional e o Elson da articulação. Então, assim, se alguém já tiver, já posa aqui no intervalo, já capta ali para alguma demanda. E gostaria aqui de fazer um convite, né? Mesmo que não, infelizmente, não será possível, né? Presencial, né? Para o interior, né? Para todos, mas no dia 28, na semana que vem, foi assunto aqui também, né? O Major Gomes, né? Que tratou aqui com todos sobre policiamento baseado em evidências. O Laurence Sherman, né, ele até citou, né, que é uma referência mundial nesse assunto. Então, assim, com um trabalho da Capitão Mariana, junto com a Câmara Técnica, né, com o Capitão Estiva, a Capitão Cristina, estou citando os dois, mas toda a equipe, né, o Sherman estará aqui no evento conosco na próxima semana, no dia 28. Então, assim, terá transmissão online. Então, se aqueles que tiverem disponibilidade, né, de participar e difundir isso também, eu falo fora daqueles que estiverem escalados, né? Eu acredito que, não vou nem falar quem que é aqui, que o Gomes já deve ter trazido isso, mas é de uma grande importância para a instituição. É a primeira instituição no Brasil, né, que consegue trazer a polícia. Então, é a primeira, para ter uma noção, né? A polícia, em algumas oportunidades, já tivemos policiais, né? Ou de forma particular, mas a polícia, no ano passado, o Major Roth mandou ele para a Inglaterra para fazer um curso e gastou mais de 100 mil reais. Então, assim, uma hora dele individual, né, para quem paga o curso, a gente fez as contas lá, em torno de 16 mil reais, porque o curso tem 5 dias, mas ele fica um tempo semelhante ao que ele vai estará conosco aqui, né? Que é uma parte de uma tarde, né? Os outros são outros professores. Então, assim, espero também que a participação de todos é também uma questão nova na instituição. Acredito que o Gomes apresenta nova para a grande parte, né? Principalmente quem não tramita no meio acadêmico, mas é uma oportunidade também de participar, e aqueles que não puderem participar de forma online, ao vivo, né? Que depois assistam, porque é um grande ganho institucional, uma possibilidade de virada de chave também para a nossa instituição, que faz link com várias das falas aqui, que é o objetivo desse seminário, né? Que é, quando a gente fala de data science, né? Principalmente a gente conseguir conjugar grande conjunto de informações para facilitar a nossa tomada de decisão. Em total link, né, com a questão do policiamento baseado em evidência, que a gente tenha estudos sérios, estudos que cumpram uma série de requisitos e que possam realmente avaliar a efetividade. E assim eu espero, né, que todos tenham realmente um evento, né, tenham tido um evento de qualidade, tenho certeza disso, que possam retornar e que tenham um grande ganho para a instituição. Agradeço aqui e permaneço à disposição de todos. Convidamos o senhor Tenente Coronel Luiz Vitor, acompanhado do senhor Tenente Coronel Juari e do senhor Major Martins, para fazerem a entrega de um certificado e uma lembrança ao senhor Tenente Coronel Jesus por sua brilhante participação e em agradecimento pelos conhecimentos transmitidos neste seminário. Por aqui mesmo.